Presidente, falamos já com alguns conselheiros aqui que explicaram mais ou menos como aconteceu a audiência, disseram que não houve grandes debates ali sobre o conteúdo, né? Faz uma projeção para a gente sobre como foi a sua avaliação dessa audiência, do trabalho como um todo e se a sequência agora para a reforma segue como planejado. Primeiro, assim, cada um fala o que acha, né? Na verdade, a gente abriu a palavra para os conselheiros falarem, talvez eles achem que não tenha nada muito relevante sobre o conteúdo, porque não tenham comparecido nas outras audiências. Então, assim, cada um expõe o conteúdo que entende melhor. Se você não tem conhecimento da matéria, talvez você não exponha o conteúdo e fique mais na forma. Mas eu acho que foi muito relevante. Pelo menos o que me reportou a comissão, ao fim dos trabalhos, ela queria realmente auscultar os conselheiros e conseguiu, pelo menos no que interessava a comissão, colher esse material que era importante justamente porque eles estiveram muito ausentes. Alguns deles estiveram muito ausentes durante as audiências públicas. Eu quero lembrar que durante esse processo todo de reforma do Estatuto, que a gente começou em 24, nós tivemos ao todo mais de 15 audiências públicas. Nós tivemos 4 ou 5 lá no ano de 24 ainda. De 25 para cá, nós tivemos 11 audiências públicas. Isso é muito importante porque assim, é um marco histórico na história do Corinthians. Nós nunca tivemos tanta audiência pública para ouvir todos os atores importantes, relevantes do clube, os associados, torcedores, vocês mesmos da imprensa podendo acompanhar tudo, às vezes dando até sugestão aí nessas conversas de bastidores que a gente tem. Então assim, nunca se formalizou, se formou, ou se propôs um estatuto com tantas ideias de grupos divergentes, diferentes, propositivos, que acompanharam essas audiências, que apresentaram propostas. Então, achei que foi um trabalho muito cansativo, desgastante, mas extremamente importante e relevante, especialmente nesse momento que a gente vive, que não se faz alteração estatal há muitos anos e que a gente precisa mostrar para a sociedade corintiana que nós estamos atentos, pelo menos o órgão de fiscalização, o Conselho Deliberativo está atento e está ecoando aquilo que as vozes externas do Parque São Jorge nos cobram e que são vozes muito importantes e relevantes para o Corinthians. Nós precisamos extrapolar os muros do Parque São Jorge. O Corinthians não é mais só quem vive dentro do Parque São Jorge. Eu acho que essa reforma estatutária está dando a importância que este tema merece. Tem gente, obviamente, lá de fora que não reconhece isso, mas pouco importa. Eu acho que a história vai se encarregar de fazer justiça àqueles que auscultaram as verdadeiras vozes da democracia corintiana. Então, para nós foi muito importante, foi interessante, nós encerramos a discussão hoje e agora vamos partir para a votação. A comissão, obviamente, vai fechar o texto nos temas que tem consenso, ou que não tiveram nenhum tipo de propostas contrárias. Ela já tem mais ou menos o anteprojeto, que vai virar projeto pronto, vai fazer os pequenos ajustes, e aqueles que têm controvérsia vão ter 2 propostas e vai à deliberação do Conselho e depois da Assembleia Geral. Turma, durante todo esse processo, a gente notou nas audiências públicas a baixa adesão dos conselheiros nas reuniões. O que você atribui isso a essa ausência e como ela pode impactar na votação que acontecerá nas próximas semanas? Na verdade, assim, o impacto eu não tenho como auferir, até porque a gente vai votar. Talvez eles não tenham a condição de conhecimento profundo do que está se debatendo ali, mas vai ter que votar. Eu acredito até, não quero fazer juízo de valor, mas assim, é um sentimento antigo que eu tenho, até porque eu já tive dos 2 lados, como presidente do Conselho agora e como membro do plenário. Muitas vezes fiquei sozinho, reclamando, resmungando, propondo, criticando, mas eu estava sempre presente, eu sempre estava atento, me preocupava sempre com a instituição Corinthians, não tinha interesse pessoal. E a gente sentia naqueles momentos que o cara ganhava no grito depois. Por ter maioria, eles passavam em cima e faziam o que queria. Então talvez alguns, não vou dizer todos, alguns não vieram porque talvez não tivesse horário, alguns não vieram porque acreditavam no trabalho da comissão, alguns talvez não vieram porque se sentiam representados por quem veio, mas alguns talvez não vieram porque acharam que chegava agora, eu passar por cima, tem a maioria, não vai votar, não queremos isso, não vai entrar. Só que a comissão foi escolhida a dedo, são pessoas comprometidas com o Corinthians, com a história do Corinthians, com a necessidade de reforma estatutária, com a importância da reforma estatutária, que sabem exatamente que momento o Corinthians vive. E esse presidente vai refletir e vai dar respaldo para as pessoas que têm
o sentimento da grandeza e a importância que o Corinthians tem, não só dentro do Parque São Jorge, mas em toda a sua comunidade, em toda a sua... em todas as pessoas que fazem parte da nossa vida institucional, ainda que não estejam. Hoje mesmo eu tomei uma atitude, que vocês devem ter acompanhado, de suspender o processo de tramitação no caso do ex-presidente Andrés, do Írio e Augusto, no que se refere ao cartão. E aí eu quero deixar claro, como eu deixei para o Conselho, que isso não paralisa os processos. Os processos estão andando, porque tem várias diligências, várias cobranças que nós temos para a diretoria que ela tem que responder. O que a gente fez foi, excepcionalmente, proteger a própria Comissão de Justiça e a Comissão de Ética para que não façam nada que possa transparecer publicamente que estão desrespeitando a Justiça, o Poder Judiciário e o Ministério Público. O que nós estamos cobrando é que a diretoria questione, pergunte para o Poder Judiciário, para a juíza que é a titular das causas que estão em segredo de justiça, que nós não temos conhecimento do que está acontecendo no processo, autorização para que a gente possa prosseguir nas oitivas deles e também autorizar que eles façam suas defesas pessoais aqui dentro da instituição. A gente não pode correr o risco de a Justiça achar que nós estamos desrespeitando o trabalho da Justiça, as decisões judiciais que a gente só conhece pela imprensa, não sabemos exatamente o que está escrito, e também não passe qualquer impressão que a gente está desrespeitando o Ministério Público. Também não colocar em risco os conselheiros que, sem remuneração, com trabalho árduo, fazem parte das comissões e estão trabalhando para apurar a verdade e responsabilizar se alguém errou naquilo que ele errou. Nós demos uma garantia de que o processo vai continuar sendo devido ao processo legal. Então a gente suspendeu e cobrou da diretoria que faça um questionamento para a Justiça, que a gente pode prosseguir com as apurações internas, é um processo administrativo que tem que seguir, mas nós queremos garantia judicial que a gente não vai incorrer em nenhum questionamento, nenhuma responsabilização, dizendo que a gente está desrespeitando o Poder Judiciário. Não é a nossa intenção e não vamos fazer isso. E por isso que eu suspendi momentaneamente. Isso não quer dizer quer dizer só que eles não vão ser ouvidos agora, mas não quer dizer que o processo não continue. Tem várias diligências, como eu acabei de falar, que depende de resposta da diretoria e a gente está aguardando. Doutor Romeu, até dentro dessa questão que você falou, hoje nós tivemos a presença do Osmar Stabile por aqui. Até dentro dessa questão, já houve um primeiro contato com ele em relação a esses pedidos dentro do requerimento? Como foi esse primeiro contato e a primeira aceitação da diretoria em relação a esses requerimentos protocolados pelo senhor? Eu protocolei, mandei protocolar, tecnicamente, mandei protocolar a diretoria para eles terem ciência. No segundo momento, ele teve uma conversa comigo, achou que eu estava absolutamente certo, até para dar garantia a todos. E num terceiro momento, vamos deixar assim, para ficar mais claro para quem está nos acompanhando aí, eu conversei com o diretor Pedro, ele já se prontificou amanhã mesmo a oficiar o Poder Judiciário para pedir essa autorização, explicando o papel do Conselho Deliberativo, da Comissão de Justiça, da Comissão de Ética, já para conseguir essa autorização, obviamente depende do Poder Judiciário, para que a gente possa prosseguir. Mas nós precisamos dessa garantia legal, para fazer esse trabalho sem correr risco, inclusive, é bom que todos saibam, de amanhã alguém não suscitar nulidade dos nossos atos internamente. Porque amanhã o próprio investigado ou requerido pode alegar que a gente tomou alguma atitude sem ter autorização do Poder Judiciário e estaria incorrendo em alguma desobediência judicial e poderia anular tudo, o que seria prejudicial e sim à instituição Corinthians. O Conselho Deliberativo não tem autonomia para buscar diretamente o Poder Judiciário. Essa representação estatutária é da diretoria executiva. Vocês vão lembrar, e aqueles que nos acompanham também, que eu estou respondendo vários processos e o ex-presidente foi questionar que eu estava me defendendo, eu estou advogando em causa própria. Exatamente. Eu tenho que contratar advogado me defender em causa própria, e o Conselho Deliberativo, ele não acionou o Conselho Deliberativo, porque ele está acionando a si próprio, ele era o presidente do clube. Então ele acionou o Romeu Tomás Júnior como presidente do Conselho. Eu tenho que ficar pagando advogado, eu tenho que ficar me advogando para mim mesmo, porque para defender institucionalmente o Conselho, eu tenho que advogar como se fosse eu o representado. E estou respondendo vários processos. A gente tem ganhas ações, mas tem custado dinheiro, custado tempo, custado o meu trabalho particular em defesa da instituição. E agora a gente quer que a diretoria faça esse trabalho, que é obrigação dela, que dê respaldo para que o Conselho continue as apurações. Ampliar essas discussões até criando esse ciclo de audiências públicas nesse ano, desde o ano passado para esse ano. Havia uma enorme resistência dos conselheiros com aquele texto. Essa resistência foi quebrada, na sua visão, e a discussão está madura o suficiente para colocar em votação mesmo essa reforma?
Eu acho que sim, acho que grande parte do Conselho quebrou a resistência, porque assim, teve a oportunidade de se manifestar, de propor, de conhecer o texto. Eu acho que a maioria das pessoas que não eram conselheiros e tinha resistência, porque ouviu dizer, porque ouviu falar, porque não entendia bem o que estava acontecendo, e recebiam narrativas inconsistentes, acordaram, tiveram oportunidade de participar, de enxergar, de dialogar com a comissão, com o Conselho Deliberativo, de propor, de acompanhar todo esse trabalho. Hoje eu não sinto mais resistência de ninguém, torcida organizada, coletivos. A gente teve milhares de atores que participaram, tem orgulho de ter participado. A gente acompanha todas as audiências públicas, vocês acompanham várias delas. O orgulho das pessoas de terem participado, de verem suas propostas sendo efetivamente acolhidas, de se sentirem parte nesse processo. Então, assim, é monstruosamente muito maior do que era em novembro, isso eu não tenho dúvida. Obviamente, você tem alguns foquinhos de resistência, mas isso é natural. A gente já esperava e vai sempre ter, e obviamente também tem aquele pessoal que quer sabotar e vai tentar de todas as formas com narrativas enviesadas, narrativas falsas, narrativas mentirosas, mas isso faz parte da resistência daqueles que não querem mudar nada. Obviamente eles usam um argumento aqui, outro ali, e criam uma narrativa mentirosa para atingir um objetivo que é não mudar, deixar como está, porque quanto pior, melhor. Mas assim, monstruosamente, aquele quadro que a gente tinha hoje é muito maior. Eu acho que agora o foco é o associado, ter esse comprometimento, conhecer bem o que a gente tem aí, o quanto o associado é importante nesse momento de auferir tudo que a gente fez, porque o associado tem que se sentir parte nessa mudança. O associado não pode ser agora o alvo das narrativas de que o sócio não quer. Até porque a gente sabe no dia a dia que o sócio quer essas mudanças, é importante para ele. Ele é tanto corintiano quanto quem está na arquibancada, quem está fora do Parque São Jorge. O sócio é o maior prejudicado no dia a dia da situação que a gente vive, porque amanhã se virar uma SAF, se amanhã tiver uma intervenção, o maior prejudicado é o sócio que não vai poder frequentar. Então, assim, o sócio agora é o grande responsável, óbvio que ainda não votou no Conselho, mas vai votar. Então, o sócio agora é a pessoa que mais tem que estar próxima dessa reforma e abraçar como seja uma reforma dele, até porque é mesmo. Quem vai decidir a reforma, em última instância, é a Assembleia Geral. Então, o sócio é o ator principal nesse momento, que tem que estar engajado, tem que conhecer bem a reforma, tem que tirar dúvida, tem que pedir explicação, mas tem que votar consciente de que está fazendo o melhor para a sua associação, para o Corinthians e para toda a nossa nação. Parte dos torcedores, né, quando a gente noticia questões sobre a reforma de um modo geral, que é uma crítica que se faz por parte dos torcedores, de que essa reforma ela não soluciona os problemas do Corinthians. De que forma que você enxerga que um novo estatuto, da forma como ele vem sendo desenhado hoje, ajuda na prática o Corinthians desde o seu dia 1? Em que questões ele pode influenciar positivamente? Eu acho assim, que a gente entende que tem muitos torcedores que não conhecem a legislação, não conhecem sequer o estatuto atual, então assim, ele não vai conseguir compreender as mudanças estatutárias, o que esse estatuto novo traz de ganhos para a instituição Corinthians. A gente sabe também que grande parte critica porque quer ver quanto pior, melhor aqui dentro. Eles acham que se baixar Jesus Cristo dentro do Parque São Jorge, eles vão falar que é o capeta disfarçado de Jesus que está chegando perto do Carnaval. E a gente sabe que tem gente que desconhece, então faz crítica porque vai com os outros. Mas na verdade é o seguinte, nós temos vários mecanismos de governança que nunca teve, nós temos várias adaptações e avanços em relação à própria Lei Geral do Esporte. A gente tem uma formalização da Comissão de Ética, por exemplo, que hoje fica vulnerável a pressões políticas, porque é eleita pelo Conselho Deliberativo, são as chapas que indicam os seus membros. Então, quando chega num caso como teve aí da invasão, em casos mais de maior vulto, acabam sendo responsáveis por se acuando por causa de pressão, ou acaba perseguindo alguém também por causa de pressão contrária. A gente tem mecanismo que faz uma proteção e a Comissão de Ética passa a ser eleita, a parte dela, pelo associado, pela Assembleia Geral, e outra parte ser contratada com profissionais de fora que não tem nenhum compromisso institucional, político com o Corinthians. A gente está criando uma diretoria, uma superintendência de compliance e controladoria, que assim vai fiscalizar todos os órgãos que estão cumprindo as regras, cumprindo a lei, cumprindo o estatuto. Assim, tem grandes avanços. A gente está criando uma comissão
que vai ter que fazer um trabalho de estudo para ver qual é a melhor saída financeira para o Corinthians. A gente está criando regras se o Corinthians for virar SAF, se não for virar SAF, se o Corinthians for sócio de alguma empresa. Tem mecanismos assim de proteção e governança que praticamente tem gente que já vê o contrário. Fala, pô, estão engessando demais o clube, uma associação. Então, assim, tem crítica dos dois lados. Mas, assim, eu particularmente acho, se fosse um gestor, que assim, o Estatuto tem previsões muito intensas para quem quiser fazer coisa errada ou para quem que não quiser seguir uma frase muito tranquila das pessoas entenderem. O dinheiro não é meu. Então eu não posso usar o dinheiro como se ele fosse da minha casa. Daquele que vai mexer com os recursos do Corinthians, financeiros, políticos, estratégicos, ele tem que ter muita responsabilidade. Ou não se aventure a vir aqui cuidar do clube. Fique em casa. Seja torcedor, fica na arquibancada, vá ser conselheiro, porque assim, a responsabilidade é muito grande diante do novo estatuto. Então, assim, só efetivamente vai botar a mão aquele que tiver responsabilidade, transparência, tiver com princípios de legalidade muito ajustados, quiser ter conversas claras, transparentes com quem está fora do Parque São Jorge, quem está dentro, com os órgãos de fiscalização, de controle, com as autoridades públicas. Então, assim, o Estatuto é um grande avanço. Ele é aprovado nos termos que se encontra, eu acho que vai ser o Estatuto mais moderno do país. Tem muitas regras, muita transparência, é muito democrático. Então, assim, é um grande avanço. Agora, é claro que o pior cego é o que não quer enxergar. Então, assim, não dá para você convencer aquele que quer dizer que não presta. Isso eu não estou preocupado. Eu estou preocupado com o associado, com vocês da imprensa que tem responsabilidade de ver o que é bom, o que é ruim, que tecem crítica, a gente reconhece, faz mudanças. A gente está preocupado porque a gente tem um legado para deixar. A gente, quando se elegeu presidente do Conselho, a gente tem a responsabilidade para nós vamos mudar o estatuto. E a gente está trabalhando. E eu quero aqui fazer um elogio público para a comissão, que está há mais de 2 anos fazendo um trabalho hercúleo, tem dialogado com todo mundo, com todos os atores e, enfim, a gente vai deixar esse legado e eu espero muito que ele seja aprovado e que o sócio do Corinthians, na hora que chegar para ele votar, ele exerça esse trabalho, exerça esse papel, exerça essa obrigação de votar no estatuto, porque o maior beneficiado, o maior prejudicado hoje é o associado da Associação Corinthians. E claro, obviamente, por consequência, todos os nossos torcedores, a nossa nação de 30 milhões de torcedores. Eu acho que se a gente conseguir fazer esse avanço, vai mudar muito a vida do Corinthians e a história do Corinthians. A gente vai dar um passo gigante no sentido de passar muitos problemas a terem soluções. Turma, no ano passado,